paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Meus irmãos e irmãs, a paz de Cristo para vocês. Que bom estar aqui novamente para a aula 7 da EBD. Eu quero agradecer a Deus. Neste final de semana, dia 5 de agosto, estive em Suzano, na AD Suzano, AD Belém, ministrando à tarde no congresso ali de adolescentes do DEPAD. Ganhei essa jaqueta linda, maravilhosa. Enfim, estou muito feliz pelos amigos que fizemos. Irmã Rosângela, irmão Hugo, o Felipe, o Tiago, enfim, toda uma turma animada. Mais de 1000 adolescentes adorando a Deus. Que bênção! Foi muito bom estar com vocês. Vou guardar com muito carinho e, claro, usar também com muito carinho. Também no domingo de manhã estive na UMAD, na Assembleia de Deus de Nova Odessa, Ministério de Madureira, Congresso de Jovens. Tudo isso você vai acompanhar no compacto que durante a semana eu vou liberar nas minhas redes sociais. Vamos à lição 7 na classe de adolescentes. Agostinho e Aquino, doutores da igreja. Os objetivos desta lição é ensinar o significado do título doutor da igreja. É também expor a vida e a obra de Agostinho de Hipona e de Tomás de Aquino. E a incentivar os alunos a crescerem no conhecimento bíblico. Olha, nesta última semana, um professor, num dos grupos que nós temos, fez uma observação que, do ponto de vista dele, a escola dominical tinha que estudar a Bíblia, não ficar estudando sobre estes homens. Acontece que nós estamos estudando a palavra de Deus, mesmo estudando a história destes homens. Aliás, a Bíblia é um livro cheio de histórias. Mas é por meio destas histórias que nós conhecemos a maneira como as pessoas se relacionavam com Deus e como Deus agia e age no meio do seu povo e no mundo como um todo. Então, quem não conhece a sua história está destinado a repeti-la. Então é muito importante estudar a história da igreja. Na aula de hoje nós vamos falar sobre dois homens extraordinários e a sua contribuição para a igreja, para o crescimento espiritual, para a defesa da nossa fé, para a maturidade cristã. Então nós estamos sim, ao estudar a história da igreja, nós estamos estudando a palavra de Deus. Senão você teria que pegar Davi e tirar a história de Davi da Bíblia, a história de José da Bíblia. Não, a história nos ajuda a compreender como Deus age e como as pessoas se relacionam com Agostinho de Hipona, um coração inquieto. Nascido no ano 354 depois de Cristo, no norte da África, Agostinho era filho de um oficial romano que adorava aos deuses romanos e de uma cristã fervorosa chamada Mônica. Seus pais perceberam que era uma criança muito inteligente e o mandaram estudar nas principais escolas do norte da África. Ele estudou retórica, a arte de falar de maneira elegante e convincente.
A retórica é uma arte que procura convencer as pessoas, independente se o que está falando é verdade ou não. Já a filosofia, os professores preocupavam-se em buscar a verdade. A retórica não. Agostinho começou estudando livros de Cícero, grande mestre da retórica romana, mas também filósofo. Mais tarde ele se convenceu de que falar bem não era suficiente. Era necessário conhecer a verdade. Aqui a lição vai apresentar o que ele se tornou, maniqueísta, não é? Que é um pensamento filosófico de que o universo é governado entre luz e trevas, tá? Depois ele se decepciona com isso e ele vai para Milão e ele se torna neoplatônico, que é uma filosofia que, ao contrário do maniqueísmo, fala que o universo está sustentado, governado por uma coisa só, chamada de um criador chamado de uno inefável, tá certo? E que esse criador é bom e o mal só surge quando o homem se afasta desse uno. Enfim, mas a mãe de Agostinho, ela persistia em ensinar a ele o que era o certo, o que era perfeito, que Deus só existe um, tá certo? Mas Agostinho achava que a linguagem bíblica era muito infantil e que um Deus, um livro que narra tantas guerras e violência, esse livro jamais poderia ser a palavra de Deus. Bom, o estilo de vida de Agostinho era um estilo de vida promíscuo, imoral, e ele lutou muito contra isso. Uma das frases que ele dizia era o seguinte: dá-me pureza e moderação, mas não agora, porque ao mesmo tempo que ele queria se libertar, ele de certo ponto estava acostumado a pecar, não é? E até então que ele ora ao Senhor, que ele pede ao Senhor e que ele vai entender, enfim. E aí ele é liberto completamente. Muito bem. O conhecer a verdade só é possível para aqueles que buscam a verdade, vão atrás, procuram, pesquisam. Veja que Agostinho, ele passou por diversos pensamentos filosóficos, sempre procurando a verdade. Agostinho, durante muito tempo, viveu enganado, como se estivesse correto, porque era aquilo que lhe tinha sido ensinado. Mas na sua busca pela verdade, encontrou o pastor Ambrósio, que pregava a verdade. Quantos como Agostinho não estão vivendo na mentira, como se estivessem vivendo na verdade? Que Deus nos ajude a pregar, a ensinar a verdade, que abate todo e qualquer argumento, por mais embasamento filosófico que possua. Algo impressionante é a dedicação da mãe de Agostinho em orar incessantemente pela conversão do seu filho. A luta de Agostinho contra seus pecados o aproximou mais e mais de Deus, o único que por meio do sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. A pessoa tem que ter a consciência do seu pecado, e ao ter consciência ela tem que se aproximar mais e mais da palavra, mais e mais de Deus, e não afastar e muito menos ser afastada. Ao mesmo tempo que estava acostumado a pecar, conforme compreendia a verdade, não se acomodava ao pecado, mas implorava para ser liberto de uma vez por todas. E aí, Agostinho, ele vai defender um pensamento muito interessante. Ele defendia o pensamento que o ser humano ele é totalmente corrompido, não estando nada de bom. Então é impossível que o homem tome a iniciativa de buscar a salvação, pois é Deus, por sua graça, que busca e salva o homem pecador. Então veja, a iniciativa de salvar é de Deus, porque é Ele que busca e salva o pecador. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lucas 19,10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nesta perspectiva, até a nossa forma de fazer apelo aos incrédulos está errada. Nós dizemos se a pessoa quer aceitar a Jesus, mas biblicamente falando, e eu
concordo da maneira como Agostinho via isso. Não é o homem que aceita Jesus. Nós dizemos, alguém quer aceitar a Jesus? Não é o homem que aceita Jesus. É Deus que nos aceita por meio de Cristo. Porque o homem sem Deus está como inimigo de Deus. Então, se você ler Efésios 2, de 1 a 8, você vai ver isso. De 1 a 8, depois pode ler do 2 até o 16. 2, versículo 1 até o 16. Então, qual é a nossa participação nisso? A fé, que inclusive não é mérito nosso também. Por quê? Porque é gerado pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não é a causa da nossa salvação, é o meio. Olha o que Paulo diz aqui, eu vou ler, vocês sabem que falando de salvação eu sempre vou ler Efésios 2, tá bom? Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, veja, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, mediante a fé, por meio da fé. E o que gera fé em nós é a palavra, e é um dom de Deus, certo? É um dom de Deus, é Deus que nos dá. Então não há mérito humano, não somos nós que aceitamos a Deus, é Deus que nos aceita por meio de Cristo. Tomás de Aquino, um boi mudo a serviço de Deus. Nascido no ano de 1224 depois de Cristo, bem depois, de Agostinho, Tomás de Aquino teve uma vida bem menos agitada do que Agostinho, conhecido por seus amigos por boi mudo, pois era muito forte, mas ao mesmo tempo muito tranquilo. Tomás de Aquino é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos. Inclusive, estudando essa semana, um professor também colocou num dos grupos, a gente tem que tomar cuidado com esses historiadores, porque muitos deles não eram cristãos. Aí o outro já diz, bom, se não for cristão eu nem leio. Está errado, porque o maior historiador da igreja, Flávio Joséfo, não era cristão. E isso só fortalece ainda mais os argumentos que nós temos acerca da história da igreja e também da nossa fé, porque aí há uma imparcialidade. Se todo mundo que fala de história da igreja, se todos os que falam sobre a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo fossem cristãos, o outro lado ia dizer assim, mas também você é cristão, você não vai crer? Não. Um dos motivos porque a nossa fé é embasada, tem firmeza, tem sustentação, é que pessoas não cristãs, inclusive ateus, ao estudar a história, a obra, a vida de Jesus e, portanto, a história da igreja, estas pessoas foram convencidas, nem sempre, de que Jesus é o Cristo, porque aí é uma questão de fé, mas convencidas da realidade, da autenticidade, da originalidade desta história viva, que é Jesus Cristo e que é a sua igreja. Então, aqui nós estamos falando, não é de dois cristãos no sentido evangélico, crentes, vamos dizer assim, da Assembleia de Deus. Não, nós estamos falando aqui de dois padres cristãos, padres, bispos, pessoas ligadas à Igreja Católica, mas que contribuíram de maneira espetacular, extraordinária, para o crescimento espiritual dos cristãos. Então não tem como, nós temos que ler tudo e reter o que é bom, tá? Então, Tomás de Aquino. Qual é a filosofia de Tomás de Aquino? Uma de suas ideias centrais é a rejeição do absoluto antagonismo entre a razão e a fé. Tomás de Aquino, diferentemente de Agostinho, ele não achava que o ser humano é totalmente corrompido pelo pecado. Não. Para Tomás de Aquino, uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança, essa questão da semelhança está no raciocínio. Então, para Tomás de Aquino, o ser humano, mesmo depois do pecado, tem condições de raciocinar, tá certo? E, portanto, fé
e razão andam juntos. Para Aquino, existiriam as verdades da fé, atingíveis apenas por meio da revelação cristã, às quais não poderemos chegar através da razão. Porém, nem todas as verdades seriam alcançadas desse modo. Existiam também as verdades naturais teológicas. Sendo a razão obra de Deus, poderíamos alcançar essas verdades tanto pela fé como pela razão. Em sua Suma Teológica, o filósofo apresenta 5 vias para demonstrar a existência de Deus, ancoradas na filosofia aristotélica. O primeiro argumento, oriundo da física de Aristóteles, crê que se tudo que move é movido por algo, não pode ser admitida uma regressão ao infinito, devendo existir um primeiro motor. Deus, assim, é o primeiro motor. O segundo argumento defende a ideia de que, se perguntássemos a qualquer fenômeno do mundo sua causa e continuássemos sucessivamente perguntando as causas das causas, em todos os casos chegaremos a Deus. O terceiro argumento, baseado nas noções de necessidade e contingência de Aristóteles, acredita que, se tudo na natureza fosse contingente, passageiro, é preciso que algo do que existe seja perene. Deus é o primeiro ser, origem de toda necessidade. O quarto argumento, inspirado na metafísica de Aristóteles, pensa que, se todas as coisas da natureza têm uma qualidade, em maior ou menor grau, tamanho, força, é preciso um parâmetro, a perfeição, que é Deus, portador de todos os atributos e qualidades em máximo grau. O quinto argumento pensa que, se, como observa Aristóteles, a natureza possui um propósito, deve haver uma finalidade para toda a criação. Caso contrário, o universo não tenderia para o mesmo fim ou resultado. A causa inteligente do universo é Deus. Então, esses 2 homens, eles marcaram a história da igreja. Com Agostinho aprendemos que até mesmo o maior pecador pode ser alcançado pela graça de Deus e se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Com Tomás de Aquino aprendemos que, ao contrário do que muitos afirmam, fé e razão não são inimigas, mas juntas podem ser usadas para o fortalecimento da igreja. Maravilha! Vamos à dinâmica da nossa aula. Dinâmica, a graça de Deus. Você vai precisar de uma caixa de presente aí, uma caixa de sapato, que você vai embalar ela com presente. No fundo dessa caixa você vai colocar balas ou chocolate na quantidade de alunos que tem na sua classe. Mas antes, cada bala ou cada bombom, você vai precisar escrever à mão ou digitado num papelzinho o versículo que está em Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, cada bala ou bombom que você vai colocar dentro da caixa deverá conter este texto escrito à mão ou impresso, colado em cada bala ou em cada bombom. Coloca no fundo da caixa. Em cima dessas balas e bombons, antes de fechar, você vai colocar uma folha do tamanho ali da caixa, escrito assim: este presente não é somente seu, distribua-os com os colegas. Bom, o que vai acontecer? Você vai perguntar para eles, você vai dizer para eles ali: pessoal, nesta caixa tem algo muito, muito importante. Quem quer ganhar? Tá bom, então vamos fazer um sorteio. Então você faz um sorteio entre eles. Pega o nome de todo mundo ali rapidinho, marca, faz o sorteio entre eles. Fez o sorteio entre eles, você entrega para quem ganhar a caixa de presente, dizendo que ele tem que fazer o que está orientado na caixa. Então, quando ele abrir, o que ele vai ver primeiro? A folha escrita: este presente não é só seu, distribua com os seus colegas. E aí ele vai distribuir, todo mundo vai pegar o seu bombom ou bala e vai ver o texto ali escrito.
E aí você pede para eles lerem esse texto e diz isso para eles. Conclui dizendo, é isso aí, a graça, a salvação está disponível para todas as pessoas. E assim como vocês pegaram esse bombom, porque alguém foi sorteado, mas ele distribuiu para todos, ele não guardou só para ele, assim nós precisamos falar de Jesus, pregar o evangelho, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ter um conhecimento da verdade e um encontro transformador com a graça de Deus por meio de Cristo. Amém, meus irmãos? Pessoal, Deus abençoe você. Um grande abraço. Fique na paz, assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal, estamos chegando a 500 mil de views. Mande os seus comentários, mande as fotos no número de WhatsApp. Entre na nossa página no Facebook, Apaixonados pela EBD. E até a próxima aula. Um grande abraço. Deus abençoe, fique na paz. Boa semana. Deus abençoe tua casa, teus alunos, teus negócios, teu ministério, teus sonhos, projetos. E até a próxima. Valeu. Deus abençoe.